Meus prezados irmãos e amigos, eis-me de volta para continuar o estudo do Apocalipse, do capítulo 8. Nós vamos ler primeiro a Bíblia, depois o livro, que nós já estamos aqui com ele aberto. O Apocalipse, o selo aberto. Leia e entenda. Agora o livro vai explicar a vocês o que está escrito aqui na linguagem simbólica de João. Eu sou Salma Pimentel e sou professora de Bíblia há muitos anos, 7 décadas mais ou menos. E eu gostava muito de Apocalipse. Comecei a estudá-lo assim desde pequena. Olha, o capítulo 8, nós partimos em 2 e hoje vamos terminá-lo. Eu quero que vocês estejam com a Bíblia aberta, porque vão identificar totalmente todos os versículos lidos quando eu explicar pelo livro. Então, nós vamos começar. O título do capítulo é A Abertura do 7º Selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. É o que nós vamos estudar, só as 4. Nós vamos começar na Bíblia, versículos de 6 até 13, terminando o capítulo. Vou ler na Bíblia. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardente como uma rocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu. Há interpretações em outras Bíblias, outro tipo de Bíblia, que fala que não é um anjo, foi uma águia. A interpretação varia. Mas aqui diz, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar.
Exatamente faltam 3, que nós leremos outro dia. Então essa parte já foi terminando aqui no versículo 13, a parte do capítulo 8. Então nós vamos agora para o livro, para a explicação do que nós lemos. As 7 trombetas. Como os 7 selos são divididos em 2 grupos de 4 e de 3, o mesmo se dá com as 7 trombetas. As primeiras 4 têm semelhança com as pragas do Egito, no tempo de Moisés. Em Apocalipse 15, versículo 3, a segunda vinda tem semelhança com o êxodo do povo escolhido, quando saiu livre da terra do Egito. E os redimidos cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Vemos então, a cada toque da trombeta, a fúria da natureza, transtornada pelos juízos de Deus sobre o mundo. A cada toque há uma parte da terra atacada. A destruição não é total, mas parcial, porque é o prelúdio do fim. E toda a criação, tão perfeitamente feita pelo Senhor Deus no início de tudo, no Gênesis, começa a sofrer a destruição do seu próprio Criador. A terra seca, o mar, os rios, as fontes e os corpos celestes perdem o brilho. Tudo muda, fica tudo diferente. Ele realmente acaba com tudo que começou a fazer. A sua ira é muito grande. A primeira trombeta afeta a terra com saraiva, fogo e sangue. Em Êxodo 9, 24, vemos a mesma praga, que foi terrivelmente destrutiva para a terra do faraó, o Egito. A segunda trombeta, ao soar, lançou sobre o mar enorme monte, como uma bola de fogo, e o mar tornou-se em sangue. Em Êxodo 7, versículo 20, quando Moisés tocou as águas do rio Nilo, elas converteram-se também em sangue e morreram os peixes. A terceira trombeta, quando soou, um grande meteoro em chamas caiu sobre os rios e fontes, deixando as águas amargas, pois o seu nome era Absinto. Esse nome é muito raro na Bíblia. O absinto, misturado com água, não era um veneno mortal, mas nesse caso, muitos homens morreram ao beber dessa água, porque a terça parte das águas se tornou em absinto. Em Jeremias capítulo 9, versículo 15, o absinto é o símbolo do julgamento divino. A quarta trombeta também tem semelhança com as pragas do Egito. O sol foi ferido, a lua, as estrelas e a terça parte deles escureceu. O dia e a noite não tiveram suas luzes normais. Terminam aqui as pragas catastróficas naturais, afetando a natureza. É como se Deus quisesse assustar os homens e fazê-los voltar atrás, arrependendo-se dos seus pecados,
e aceitando-o como seu único Deus. É a advertência de Deus atingindo a natureza. Segue-se depois, então, a segunda parte das pragas que resultarão do toque das últimas trombetas e que atingirão diretamente os homens. E é uma águia, aqui fala como uma águia. Pode ser águia, pode ser um anjo. Ave dotada de grande força em suas asas, que voa até o meio, o zênite do céu, para que todos a vejam. E em grande voz dizia: ai, 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 que moro na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. E aqui termina o capítulo 8, referindo-se às trombetas. Nós, na 5ª trombeta, com o capítulo 9, nós estudaremos então as outras que faltam, a 5ª trombeta, etc. Mas aí nós veremos coisas incríveis que nós não podemos nem entender. O nosso Deus tem planos que nós não podemos nem ao menos chegar perto de entendimento. Por isso, nós devemos aceitar o seu Filho Jesus Cristo e ler sempre a palavra que ele deixou, que ele é a palavra. Jesus é a palavra. Andar com ele significa paz, amor ao próximo, fé, sabedoria, tudo que é bom. E infelizmente, nós vemos aqui que essas trombetas vêm como um castigo de Deus aos homens que não fizeram isso, não amaram e nem aceitaram Jesus como Filho de Deus. E por isso vão sofrer muitos castigos. E com eles, os que sofrerem, muita gente também que está inocente, mas está participando no lugar, será também atingida. É muito triste isso, mas é verdade. A palavra não mente e ela nunca volta vazia. Que Deus os abençoe e que faça-os raciocinar sobre esses trechos que nós estamos lendo e aceitem a salvação que Cristo nos ofereceu naquela cruz sangrenta do Calvário. Nós escaparemos de coisas terríveis e isso é uma coisa muito boa. Vocês devem ficar pensando nisso e ver que realmente aceitar Jesus como Filho de Deus, único Deus, é muito melhor do que se ligar às belezas, aos prazeres, a tudo que não presta desse mundo, que é dirigido pelo príncipe das trevas, Satanás. Enquanto é tempo, pensem e aceitem o Filho de Deus. Que seja isso a minha última palavra dessa aula, com todo o desejo que aconteça com vocês. Amém.